Gato. Gente, tem pessoas que é presa em religião. A sua mente é feita só para ali. É só ali que você acha que tem salvação, porque alguém ensinou você que é só ali que é o lugar certo. Eu quero contar uma história que eu vi, talvez você até já viu, que eu esqueci qual é o autor dela. Ele conta que um certo homem ganhou um filhotinho de elefante pequeno e amarrou ele numa corda, numa correntinha fininha, qual que nem cachorro a corrente suporta. O elefante ficou amarrado naquela corda de 2 metros. E ele foi crescendo, 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 os anos passando, ele crescendo, até que ele virou um monstro de um elefante e respeitando aquela cordinha, obedecendo aquela cordinha. Aí alguém um dia perguntou para esse homem por que esse elefante está nessa corda desse tamanho, ele não rebenta essa corda, ele não sai daí. Ele falou, não, ele não sai daí. Ele costumou desde filhote nessa cordinha. Quando ele era filhote, ele esforçava e não rebentava, porque ele era filhote. Aí ele viu que ele não aguentava arrebentar. E até hoje ele pensa isso, que ele não aguenta arrebentar esta corda. E muitas vezes é isso que acontece com a vida da gente, como já aconteceu com a minha vida. Eu não sou contra religião nenhuma, eu sou a favor de Jesus. E também não apoio também a gente viver pregado em religião. A gente tem que viver pregado, abraçado com Jesus. Mas só que eu já fui assim. E eu acreditava naquilo que o meu líder falava, naquilo que o pastor falava. Então, muitas das coisas nós pecava por julgar a vida dos outros, por falar muito achando que a gente que está certo. Isso aconteceu com a minha vida e com muitos naquele tempo. Hoje em dia eu creio que não acontece mais. Aí muitas pessoas às vezes saem desse ministério para outros, como saiu por causa que foi aprendendo as escrituras e vendo que a salvação não era só ali, a salvação era na palavra. Mas essas pessoas que aprendem, como eu e muitos demais, é aqueles que viu que a corrente era fácil de arrebentar. Você foi acostumado desde pequeno, mas se você fazer um esforço a mais, você será livre desta prisão mental, será livre dessa corrente que acorrenta a sua vida espiritual, que a gente tem de ser livre para Jesus, obedecendo, sabe quem é? A Bíblia. Às vezes a gente ficava preso porque eles liam um versículo ali e entendia daquele jeito e somente acreditava naquele versículo. Nunca lia a história toda completa. Só ia naquele versículo que falava, não pode isso porque é vaidade, não pode isso é porque é pecado que aqui está falando, mas não lia para quem que foi falar daquela história, qual o assunto, o objetivo daquela história, aí aplicava nas ovelhas. E as ovelhas continuam presas, acorrentada, porque aprendeu do início, como tem muito no dia de hoje. Mas você precisa sair dessa corrente, você precisa sair dessa corrente. E qual é o objetivo, o jeito de você sair? É você ir para a Bíblia. Você mesmo ler a Bíblia, não seja só ouvinte, lê também. Que às vezes quem está aplicando em você está aplicando de maneira diferente, de maneira errada, para permanecer você numa prisão, acreditando que somente aí, onde você está, que está o lugar certo. Mas o lugar certo é a palavra de Deus, é a Bíblia sagrada. É você buscar conhecimento, buscar estudo. Se você não entende, busque quem tem capacidade de te ensinar, para você ver que a salvação está em Cristo. Não está na placa A, na placa B, na placa C, está somente na palavra de Deus. Esta é uma mensagem que eu trouxe para você aqui, para alertar você, porque eu já fui preso assim, acreditando que tudo era pecado. Tudo. O que a Bíblia nem falava, mas ele expunha que era pecado. Então, vamos ser livre dessas correntes e vamos ser livre para morar no céu. É isso aí.